aparentemente voltou ao normal, né? Sejam bem-vindos, Gilene, Valentim, hoje em mais uma noite aí de reflexões, um tema muito importante aí em virtude... Obrigado, Gilene, pelo feedback, a minha internet deu uma travada. Em virtude do mês, né, o de setembro amarelo, então é importante trabalharmos, abordarmos esses temas sempre, não só em setembro, né, durante todo o ano, todos os estudos na Casa Espírita. E aí, para fazer esse nosso estudo de hoje, eu trouxe aqui o companheiro Anderson Santos, vou trazer ele aqui. Olá, Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por ter aceitado o convite para fazer essa abordagem aí com relação ao suicídio. Tá escutando, Anderson? Tô escutando. Ah, tá, ok, isso, ok. Ok, boa noite. Obrigado. O Anderson é lá do Arautos, da Nova Era, em Madureira, se não me engano, a Estrada do Portela, eu já tive a oportunidade de ir lá, né, em reunião de comércio, até foi lá onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, que aí o Anderson vai discorrer sobre o tema, vai ter os slides, tudo bem embasado. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de realizarmos mais um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, que possamos aprender e possamos ser instrumentos dóceis da espiritualidade no auxílio àqueles que tenham ideações suicidas, que não estejam vendo sentido para a vida, e nós também, se porventura estivermos passando por essa dificuldade. Ampare a todos nós, em particular ao nosso companheiro Anderson Santos. Muito obrigado. Pedimos, então, permissão para iniciarmos o nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então vou deixar você... Olá, Márcio. Boa noite, Márcio. Prazer estar com você aqui. Vou entrar em contato contigo também, me aguarde aí. Tá, então, Anderson, eu estou aqui nos bastidores, é que você quiser passar o slide, é só tu me avisando, tá legal? Fica à vontade aí. Tá legal. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui com esse convite carinhoso para falar, a gente conversar um pouquinho sobre suicídio e uma abordagem também da doutrina espírita sobre a temática. Podemos começar, pode passar já o slide. Vamos usar aqui os slides, porque isso nos ajuda a encadear as ideias, tá? Primeira coisa que a gente quer sempre avisar, sempre lembrar, né, que o tema suicídio é um tema em que a doutrina espírita tem muito o que dizer, muito o que dizer, mas é necessário todas as pessoas que tenham as ideações suicidas, um desânimo, uma falta de motivo para viver, o auxílio do terapeuta, o auxílio profissional. Então, a doutrina espírita, ela sempre vai estar ao lado da ciência. E ela sempre será uma terapia complementar. Daí, a primeira coisa que nós devemos falar sobre essa temática é que não veja o psiquiatra, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista como médico de maluco, nada disso. Nós todos precisamos mergulhar fundo em vários aspectos de nossa personalidade. E esses profissionais são as pessoas abalizadas para nos guiar nessa caminhada. Então, casos mais graves, casos mais urgentes, não negue essa ajuda a si mesmo. Procure o auxílio profissional. Ok? Próximo. A doutrina espírita, ela vai falar para nós de um fenômeno que é o suicídio. E uma das coisas que até nós espíritas precisamos rever, né, muito dessa temática do suicídio, é a coisa que me surpreendeu ao estudar esse tema. Do ponto de vista científico, 90% dos casos de autoextermínio, de tentativa de autoextermínio, são diagnosticáveis e tratáveis. Então, não é mais possível dizer
que alguém com esse ímpeto esteja irremediavelmente condenado a cometê-lo. E isso me surpreendeu muito quando a gente foi estudar o tema. Saber que 90% dos casos são tratáveis, gente. Ou seja, é possível evitar, sim. E nós temos, como por amor à vida, sabendo que somos imortais, divulgar isso, difundir isso. Por isso que nós iniciamos esse estudo falando da urgência para casos graves do auxílio terapêutico. Porque é tratável. Não pense que isso que você sente é algo que a pessoa muitas vezes sozinha vai conseguir lidar. Busque um profissional. Há nas universidades públicas e particulares serviço de atendimento psicológico gratuito. Muitas casas espíritas têm profissionais da área da psicologia, atendimento gratuito. Então procure. Tem como resolver esse problema. É um peso que muitas vezes nós passamos por uma série de circunstâncias, mas a grande novidade é que ele passa. Próximo, Humberto. Então, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio. E nós temos o 188, que é o CVV, que atinge todo o Brasil, é gratuito. O CVV já existe há décadas, inclusive está precisando de voluntários. E todas as pessoas que já precisaram do CVV, o que o CVV faz? Ele escuta. Então, ele não julga, ele não condena, ele não vai pregar nenhuma religião. Ele é um ouvido amigo. Então, diante do sentimento de solidão, de abandono, de inutilidade, diz que é um 188. Dá essa chance a si mesmo. Então, diz que um 188 é de graça. As pessoas que estão lá lhe amam, vão lhe dar todo o carinho e todo o amparo. Não se sinta só. Ou, se você se sente só, busca ajuda. 188, CVV. E para nós, sempre vale. Nós vimos essa semana, no programa do Papo das 9, do André Trigueiro, ele nos falando que há necessidade, eles estão precisando, CVV, de voluntários. Para nós, companheiros, há o curso. Então, aqueles que puderem, entrem em contato com o CVV para ver o curso e se tornar um voluntário para ajudar nessa frente. Porque nós vamos ver agora como é que está a situação. Por favor, próximo slide. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata, totalizando quase 1 milhão por ano. Vale entre 800 e 850 mil, 900. Varia de ano para ano, mas sempre uma média muito alta de pessoas que morrem por ano. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas tentem suicídio a cada ano. Olha só, gente. 10 milhões de pessoas. Isso é muito alto. Desses 10 milhões, 1 milhão consegue. De cada suicídio, 6 a 10 pessoas são impactadas diretamente, sofrendo consequências difíceis de serem reparadas. Próximo. No Brasil, a média de brasileira é de 6 a 10 mortes por 100 mil habitantes. A média mundial, de 13 a 14. No Brasil, a maior porcentagem de suicídios é entre jovens, 15 a 35 anos. A doutrina espírita vai nos dizer o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14, a calma e a resignação
adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação adquiridas com o conhecimento refletido. Nós tivemos, no ano que passou, 2020, soubemos de um caso de um jovem espírita que se suicidou em outro estado. Então, nós não estamos imunes às ideações suicidas. Por quê? Porque o conhecimento espírita exige reflexão íntima. Ele não é um conhecimento para fora, ele é um conhecimento para dentro, para nós. Nós precisamos, ao tomarmos contato com a realidade espiritual, refletirmos, usarmos para a nossa vida. Não adianta a gente pensar que o fato da pessoa ser espírita, que ela está imune completamente dessas ideações. Nós temos que cultivar os valores do amor, para que a gente fique imune. Em conhecimento espírita, a gente vai aprender que fora da caridade não há salvação. E isso quer dizer o quê? Que o que liberta é o amor que a gente vive, e não a crença. Daí a necessidade de que nós, para termos essa visão que Kardec nos diz, nós começarmos a estudar com seriedade o paradigma espírita, que nos coloca diante da realidade espiritual da vida. Próximo, por favor. Ninguém morre. Nós somos imortais. Jesus disse, repetindo o salvo, vós sois deuses. Ninguém morre. A doutrina espírita vai nos falar da imortalidade. Seus livros vão contar um número imenso de casos. Nós vamos ter a vivência dessa realidade através do contato espiritual, a clarividência, o desdobramento, a clareaudiência, a materialização. O espírita, ao mergulhar fundo, ele percebe, caramba, não é que eu continuo existindo mesmo? Eu estou encarnado neste momento, estive desencarnado antes, no mundo espiritual, renasci aqui na Terra, vou desencarnar, retornarei para o mundo espiritual e continuarei existindo. Haja o que houver, eu continuarei existindo. O motivo para estarmos aqui é que não somos uma parede. Olha para uma parede. Muitas vezes, nós tivemos o contato há muitos anos, nós éramos jovens espíritas, e um jovem nos disse assim uma vez, eu me sinto uma parede. E eu falei, não, você não é uma parede. Ele tinha ideações suicidas, você participa da vida, tudo que uma parede não é o que você é. Deus nos fez, ainda que você não vislumbre um grande motivo, ele era uma pessoa muito inteligente e ele não via razão para existir. E eu falei, justamente, a razão de viver é que você não é uma parede. Tudo que uma parede não é, parada, fixa, você vive, você experiencia, a vida passa diante de teus olhos e cada movimento, cada olhar, cada experiência, você acumula vivência, aprendizado, engrandecimento, e isso vai ser para sempre. Deus, ao nos criar, ele nos cria como co-criadores da realidade. Daí a necessidade de nós exercermos essa cocriação com o uso da vontade e da criatividade, colocando objetivos nobres para além dos nossos desejos pessoais umbilicais. É daí, da criatividade amorosa, que a gente começa a ter um estado íntimo de alegria, de libertação, de salvação. Por favor. E nós já vivemos muitas vidas. Essa não é a primeira encarnação.
Nós já vivemos muitas vidas. O que nos surpreende muitas vezes é que nós não temos essa noção. A maioria das pessoas que estão encarnadas, elas não têm noção da reencarnação. Enquanto nós, no conhecimento espírita, começamos a vislumbrar o que fomos, desconfiar do que fizemos através das consequências, a refletir a vida a partir dessa visão reencarnacionista, que acaba tirando de nós o peso da culpa e do inferno. A doutrina espírita vai trazer para nós a noção da reencarnação e a lei de progresso. A gente reencarna para crescer. A vida no mundo material não é uma viagem ao prazer, ao berço esplêndido. A vida no mundo material é um desafio de crescimento, onde a cada nova encarnação nós lidamos com dificuldades, dores, perdas, ganhos, os vai e vens que vão trazendo o quê? A maturidade espiritual. Nós, muitas vezes, nos iludimos. Ouvi uma filósofa falar assim: quem disse que a gente deve viver sem o sofrimento? O sofrimento, a frustração, o não, faz parte da vida. Existe uma lógica idealizada de que nós não vamos ter nãos. Esse excesso de propaganda, como se a vida fosse um comercial de geladeira ou de Doriana, isso é uma ilusão. A vida física, ela é passageira. Então, nós vamos lidar com perdas e ganhos. Nós vamos lidar com nãos. Nós vamos lidar com pessoas que pensam diferente. Nós vamos lidar com pessoas que não são o ideal de ser humano. Então, nós vamos ter companheiros de casa espírita que não são ideais, pais que não são ideais, trabalhadores, companheiros da vida que não são ideais. Nós somos apenas, vamos lidar com seres humanos como nós. E todo ser humano está em crescimento. Então, os problemas, eles não são punição, eles são desafios. Tudo isso a visão espírita nos alarga. Por favor, Humberto. Emmanuel afirma, pela psicografia de Chico Xavier, que assim como a aranha vive no centro da própria teia, lembra a aranha? Ela vive no meio da teia, né? O homem vive submerso nas criações do seu pensamento. É uma imagem muito feliz, pois o espírito pensando ininterruptamente, a gente está sempre pensando, a gente é uma máquina de pensar, nós afetamos com nossa vibração, com esses pensamentos, com esses sentimentos, com essas emoções, o mundo em que vivemos. E é justamente essas vibrações que estabelecem conexões com ondas mentais, pensamentos, formas de pensamentos, pessoas afins, encarnadas e desencarnadas. E aí o que acontece? A necessidade da gente saber que nós atraímos felicidade ou angústia conforme o nosso desejo e as nossas ações e as nossas palavras. Daí a necessidade da mente otimista. Não há necessidade de um pessimismo. Estamos aqui numa jornada de crescimento e de aprendizado. Sim, estaremos lidando com muitas
circunstâncias críticas que nos são colocadas para que tomemos as decisões ideais. Usamos o livre-arbítrio para a construção de um mundo interior novo, mas não devemos olhar o não da vida como uma espécie de não para definitivo. Porque o pessimismo, ele atrai energias afins. E um capítulo do Conhecimento Espírita nos fala da influência do mundo espiritual. Há um processo dentro das ideias suicidas, derrotistas, que é a presença de espíritos desencarnados. Mas a ideação suicida, ela nasce no íntimo da alma humana. A obsessão, ela é uma realidade que, na maioria das vezes, é consequência e não a causa. É o estado íntimo, que deve ser buscado um estado íntimo de melhoria, busca médica, socorro, mudança de visão de mundo, é que permite a atração obsessiva. Ela existe, é um fato. A obsessão é uma das maiores tragédias que nós vivemos na humanidade. Nós não temos ideia do alcance do processo de assédio coletivo que toma conta de nossa sociedade hoje em dia. Mas, assim como o problema lá da ideação suicida é tratável, a obsessão espiritual também o é. E a obsessão espiritual é tratável sem necessariamente você precisar ir a um terapeuta. Você pode tratar a obsessão espiritual mudando a sua forma de ver o mundo, colocando mais alegria, mais amorosidade e, sobretudo, sendo mais útil ao mundo em que você vive. A oração, a meditação, um olhar mais benigno para com as pessoas, você ser mais perdoador dos outros e usar a sua criatividade para a construção de coisas boas para os outros, tudo isso é edifica e são profilaxias que nos ajudam a não cair no abismo obscuro das ideações obsessivas. Então, o conhecimento espírita, ele realiza em nós um crescimento. Outra coisa, o outro, gente, muitos dos problemas do suicídio tem a ver com a decepção amorosa, afetiva, sobretudo nos jovens. Tem a ver com a frustração, muitas vezes, da incompreensão dos pais, da intolerância do meio. Né? Há pouco tempo nós soubemos de um caso de as redes sociais, o problema das agressões em redes sociais levaram o jovem ao suicídio. E como é que você fala para um jovem, 14, 13, 12 anos, que ele não deve dar valor ao que as pessoas dizem, porque essas pessoas estão espiritualmente doentes? Nós temos que falar aos quatro cantos. Você é imortal. Não tire sua vida, porque você não morre. O outro não é o definidor de quem nós somos. Nós somos, você é luz, é raio, estrela e luar, como diz na música. Você realmente é luz. E você é imortal. E você vai viver de novo. Então, se matar não resolve o problema. Tenha consciência disso. Por favor, próximo. Nunca existiu uma pessoa como você antes. Deus, o Criador de tudo que existe, a causa primária de tudo que existe, ele gosta, ele ama, ele faz a diversidade. O amor, ele só existe quando nós amamos o diferente de nós. Enquanto você só ama os seus, ainda é um amor tribal. Quando você universaliza o seu sentimento, você começa a entender a criação divina, porque nenhuma folha de árvore, essa árvore que está aí na frente da sua casa, olha ela lá, pega uma folha dela e olha. Então, digamos que ela seja uma mangueira.
Nenhuma folha de mangueira no mundo é igual àquela folha. Aquela folha, ela é única. E isso eu estou falando de uma folha de árvore caída no chão. Imagina nós, que somos um espírito individualizado. Nós somos únicos. Nossas últimas 100 vidas são nossas. Ninguém teve essas últimas 100 vidas. Nós não temos ideia onde estivemos nas últimas 100 vidas, como não teremos ideia onde estaremos nas próximas 100 encarnações. Mas são experiências nossas que pintam, fazem com que a gente pinte o universo de nossas percepções, de nosso olhar, do ser que nós somos, como únicos. Não existe ninguém neste mundo como você agora. Cada um de nós traz uma riqueza interna irrepetível. Não temos que nos comparar com ninguém. Nós somos luz, nós somos beleza e nós somos o fruto de uma experiência única. O mundo, ele é muitas vezes competidor. Quem sabe mais, quem é mais aquilo, quem recebe mais likes, ou então as pessoas tentam acabar com a pessoa, porque a pessoa é assim, porque a pessoa é assado. Gente, cada um de nós está vivendo a sua própria obra de arte. Não se submeta. Se as pessoas não aceitam como você é, se ame. Deus te criou. E se você é do jeito que é porque Deus, causa primária de tudo, te fez assim. Ninguém pode te condenar, porque você é o que é. Condenar em termos da sua sexualidade, da cor da sua pele, da sua situação financeira. Nós somos uma obra de arte e temos uma contribuição única como espíritos imortais irrepetíveis. Só nós podemos dar a contribuição a este planeta, porque nós temos essa experiência, essas vivências. Então, cada um de nós é incomparável. Nós somos protagonistas de nossa própria jornada. Olha para os filmes do passado, e você tem lá o ator principal, o protagonista. Ele é o ator principal. Nós somos o ator principal da nossa jornada, que é infinita. Nós não temos nem ideia, mas um dia saberemos. Então, por que ficar preso à opinião alheia que achincalha, que tenta nos humilhar, que tenta nos agredir? Por que ficar preso a erros que nós cometemos? O caminho que a doutrina espírita, diante do erro, errou, repare, não erre mais. É o que Jesus fez quando a mulher estava para ser apedrejada. Jesus diz: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E quando as pessoas vão embora, Jesus pergunta a ela: alguém te condena? Nem eu. Vá e não peques mais. Quem segue o Cristo, já tem para a sua vida como lidar com o erro alheio. Por favor, Humberto, próximo. Diante da forte dor emocional, não faça nada. Gente, a emoção é um conselheiro horrível. A ideação, ela começa quando nós estamos presos à forte emoção. Se você está afetado, angustiado, contrariado, decepcionado, ofendido, se você está com forte carga emocional, se houve uma decepção, se você descobriu que te enganaram, que te manipularam, que te agrediram, não faça nada, porque quando estamos presos à forte emoção, não conseguimos ver as coisas como elas são. A emoção, ela impede o raciocínio. Por isso que muitas vezes a pessoa
quando ela está muito angustiada, ela não lembra de fazer uma prece. Porque o estado, ou quando ela está muito irritada, ela não lembra de fazer a prece. Esse estado emocional tira da gente a capacidade de discernir. Então, diante de uma dor muito profunda, não escreva nada, não mande recado, não use o Zap, não use rede social, não ligue. Acalme-se, espere, pense, respire. Muitos momentos de tentativas de suicídio podem ser impedidos se nós lembrarmos disso. Por estarmos presos a uma situação de forte tensão emocional, nosso raciocínio não está claro. E isso torna-nos até mesmo presas fáceis de espíritos inferiores que já viveram conosco em outras vidas e que trazem consigo, muitas vezes, ódio de nós por atos que nós cometemos com eles em outras vidas. E já pudemos ver o espírito mais de uma vez, por médiuns diferentes, em épocas diferentes, essa expressão que é muito comum dos espíritos obsessores. Ele é uma presa fácil. Por quê? Por que nós nos tornamos presas fáceis ao processo obsessivo? Devido ao alto teor de emoção. O cuidado, a meditação, a oração, o auto perdão, porque todos nós cometemos erros. Não existe essa coisa de achar que nós vamos ser perfeitos porque temos o conhecimento espírita. Não, não somos. Somos apenas o que nós somos. Não podemos idealizar diante da realidade da vida. Nós não podemos viver uma vida idealizada. Nós temos que colocar o conhecimento espírita no cotidiano da vida, mas não jogar e projetar nos outros uma idealização fictícia. E muitas vezes você idealizado causa no outro que te idealizou uma decepção. Ou a gente que idealizou, a gente se decepciona. Quando, na verdade, a lei é de progresso. Nem eu, nem você, nem ninguém vai crescer através do elogio. A gente vai crescer através do autoconhecimento e do amor ao próximo. Autoconhecimento, o amor ao próximo. Por que que nós temos... De onde nasce, Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos, o desgosto da vida? Os espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. A resposta, gente, ela é muito clara. A ociosidade, ela cria o desânimo. Já perceberam que a pessoa mais cansada é aquela que não faz nada? Então, a criatividade, a participação em qualquer coisa, um objetivo de vida, um ideal, é uma terapêutica maravilhosa para vencermos as ideações de suicídio, de desgosto da vida. A saciedade, o que é a saciedade? É você... Opa, minha câmera... Minha câmera deu um probleminha. Mas eu estou aqui. A saciedade, ela é aquela sensação de que você teve tudo e não resolveu. Então, é aquela história do Buda, né? Que vivia num palácio riquíssimo, opulento,
e descobriu que havia pobreza. Então, por mais que a gente nessa vida busca o bem-estar, e isso é normal. Não há nenhum problema, não há nenhum erro em você buscar ter conforto, ter as coisas. Isso não é um erro. Ter um lazer. O espírito precisa do prazer estético, do conforto. No entanto, há um limite claro quando isso se torna o objetivo em si. Quando o prazer e o conforto se tornam o fim em si, há uma tendência da alma a começar a perder o gosto pela vida, a não entender por que ela está aqui, porque ela não está. Nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais criados por Deus. Somos uma essência divina. E Deus é amor. Quando nós não colocamos a criatividade, a criação amorosa para fora, quando nós vivemos presos a um processo egóico, há uma tendência muito grande a o processo de ideação suicida começar a surgir, porque a gente não está mexendo com os atributos do espírito, que é a vontade, a criatividade e a irradiação do amor à vida. A gente fica preso ao prazer, que é incapaz de trazer felicidade. E isso acaba trazendo as pessoas que usam crack, essa droga terrível, elas, quando tomam a primeira dose, elas chegam a uma euforia no cérebro, ela mexe com o cérebro, levando a pessoa a uma euforia terrível. Todas as outras doses que a pessoa vai buscar é tentar atingir aquele ápice da primeira dose, que ela nunca vai atingir. E aí ela fica presa neurologicamente à dependência daquilo. É uma busca vazia por algo que não levará ela à saciedade. E isso, muitas vezes, é o que a gente entende e percebe, que é a pessoa está se matando em vida. Por favor, próximo. Desgosto da vida como causa primária do suicídio. Quaisquer que sejam os problemas, sentimentos, pensamentos da pessoa suicida, tendem a ser os mesmos em todo mundo. Sentimentos: tristeza, depressão. Pensamentos: eu preferi estar morto. Solidão: eu não posso fazer nada, ninguém me ama, ninguém me entende. Desamparo: eu não aguento mais. Desesperança: eu sou um perdedor, tudo vai dar certo, comigo não vai dar certo, vai dar alguma coisa errada, sou um peso para os outros. Autodesvalorização: os outros vão ser mais felizes sem mim. Vejam bem, gente, como nós falamos, nem sempre a gente vai conseguir desvencilhar dessas ideações sem ajuda terapêutica. Mas é importante que a gente entenda que toda essa menos-valia, ela, quando começa a ficar na nossa mente como uma frase, uma verdade íntima, a gente tem que acender a luz vermelha. Porque são as nossas emoções, tristeza, solidão, desamparo, que estão começando a cristalizar a nossa mente. Antes de nós entrarmos no processo depressivo, que precisará de tratamento médico, nós podemos, antes disso, acender a luz vermelha e começar a rever o mundo. Não é ser amado, é amar. Não é esperar que te deem bom dia, é dar bom dia. Não é esperar receber presente, é dar presente. Não é esperar que lhes sejam útil, é ser útil às pessoas. O caminho que Jesus nos mostra é de cura. O único cura-tudo que existe é o amor. Quando nós colocamos o movimento do amor para fora de nosso ego, para os outros,
nós construímos a base do que nós chamamos de chegar no reino de Deus. Foi isso que os primeiros cristãos encontraram. Chegar ao reino de Deus. Através do quê? Do amor ao próximo. Os primeiros cristãos construíram o quê? As casas do caminho. Então saíram de si e foram ao outro. Uma das melhores formas, a terapia que o conhecimento espírita nos traz é: esqueça o seu egão, esqueça ter razão, vamos acolher o irmão, vamos sair, vamos servir, vamos sair de nós, vamos criar coisas. Pode ser uma música, pode ser uma poesia, pode ser um texto, pode ser uma obra, pode ser um livro, pode ser uma palestra, pode ser um vídeo. Vamos criar coisas para ajudar as pessoas a sorrirem, a amarem, a crescerem, a cuidarem da sua saúde. Quando nós saímos de nós e vamos olhar os outros, vamos ensinar a orar, ensinar a escrever, ensinar a falar, você se torna motivado. É uma autoalimentação, é o segredinho do amor ao próximo. Te liberta. Por favor, Humberto. Próximo. O estado de egoísmo está em contradição com a natureza humana e é demasiado penoso a sua duração. O egoísmo não é um fator que auxilia no processo do suicídio. É a causa geradora. Eu sei que às vezes pode parecer duro. É claro que a pessoa que está com a ideação, ela talvez não entenda, ela não tem condições de entender isso. Mas para nós que ainda não estamos, é importante que a gente trabalhe o nosso egoísmo, porque é justamente o egoísmo que nos isola. O amor nos une. O amor faz você dar bom dia. O amor faz você olhar o lado bom das pessoas. O egoísmo faz a gente reparar no defeito. O egoísmo faz a gente dizer que a pessoa não vale nada. O egoísmo exige do amigo, exige de todo mundo. O egoísmo diz: ninguém é amigo de ninguém. Isso é o egoísmo. E o conhecimento espírita nos diz: ame ao próximo. Vá em direção. Não cobre, doe. Seja você aquele que irradia amor. Porque quando você dá amor, você irradia amor. Então não é cobrar dos outros, é se doar. Eu sei que isso é um paradigma diferente. Por isso que o conhecimento espírita surgiu. O conhecimento espírita surgiu para nos falar que nós somos imortais e que o amor é a finalidade da vida. Quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Mas a gente aprendeu, e a gente vive essa realidade, dos amores líquidos, da coisa fugaz, da questão do prazer, que não trará a saciedade íntima, já que nós somos um espírito imortal. Daí a necessidade da gente vencer esse egoísmo que nos tira de um vínculo com as pessoas e com o mundo. A gente cobra do mundo, a gente se sente abandonado pelo mundo, quando, na verdade, dentro do possível, nós devemos ir ao mundo, ter compaixão por as pessoas, não nos amarem como nós gostaríamos, não entenderem como nós gostaríamos, de não serem o que nós queríamos, de nos deixarem. Mas vejam bem, como você pode obrigar alguém a ficar com você porque você quer? Como você pode obrigar alguém a simplesmente se submeter a seu raciocínio porque você quer? Percebe como o egoísmo ele é tirânico? E é justamente esse egoísmo que quer ter razão sobre o outro, que quer definir como o outro se veste, como o outro ama, como o outro beija, como o outro... É o nosso egão que quer controlar a vida e os outros. E é isso, ao não conseguir, que faz com que a pessoa se torne alheia. Que ela vá se... Quando ela quer impressionar todo mundo. Como ela recebe vaia, aí ela... Caramba! É difícil? É difícil.
Mas o conhecimento espírita está aí para nos ajudar. Próximo, Humberto, por favor. Um tema que a doutrina espírita vai falar muito é a questão da condenação ao suicida. Como nós vimos logo no início, 90% dos casos de suicídio são tratáveis. Então, antes de pensar assim, todo suicida vai para o vale dos suicidas, vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos diz sobre o assunto. Quais, em geral, no item 957, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências. Por quê? Porque há agravantes e atenuantes. Não há penas determinadas. Não dá para você dizer que a pessoa vai para vale do suicida. Isso virou uma mania, porque há casos que as pessoas vão para vale do suicida. Existem vales de desencarnados suicidas. Existem no mundo espiritual. São tão horríveis como está lá no livro Memória Suicida. Mas são para casos específicos. Bem específicos. Há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziam. Há, porém, uma consequência. Essa sim, acontece com todos. Acontece com todos. A que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Qual desapontamento? Por quê, gente? Porque você descobre, quando chega lá, que não morreu, que não deixou de existir. Você nunca vai deixar de existir. E que você começa a ver com seus próprios olhos que as causas do seu sofrimento eram o seu crescimento e não a sua punição. Não era uma punição, no sentido que a gente dá. E aí ele continua. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Vamos falar do Memórias de Suicida. Memórias de Suicida não tem jovens. Quem leu, lembra disso. Memória de Suicida, não tem nenhum dos casos que está lá, tem jovens. Então, em tudo, gente, tem agravantes e atenuantes. O que mais vai valer é a intenção. O sofrimento do processo do suicídio, ele poderá ser angustiante lá na realidade espiritual, com agravantes e atenuantes, também pelo que a pessoa foi em vida. E as suas outras vidas passadas também contam. Mas, de qualquer maneira, na sua próxima vida, virão as cicatrizes perispirituais. O perispírito, ele é um ordenador biológico. Ele é um modelo organizador biológico. E ele organiza a nossa genética. É a paragenética. Então, em geral, o suicida, independente do que ele passou na realidade espiritual, que vão entrar os agravantes, os atenuantes, ele tem uma encarnação mais curta logo depois. Ele vive alguns anos num processo de purgação perispiritual para limpar essas cicatrizes. Então é comum que pessoas que se suicidam tenham encarnações curtas logo depois. Não dá para dizer que é todo o caso. Mas, justamente, nós conhecemos um caso de um jovem que se suicidou e hoje ele reencarnou e não teve nenhum traço. E por que aquele jovem que ele se suicidou, se nessa encarnação ele não está com nenhum traço assim? Porque, na verdade, ele, depois daquele suicídio, ele teve 2 pequenas encarnações dolorosas, de vida muito curta, onde ele, aqueles traços, numa vida, uma de até 2 anos de vida que ele desencarnou, e uma outra até os 8 anos, em que ele purgou aquele processo
do suicídio que nós vimos nessa vida. Nós vimos esse jovem se matar nessa vida. Nós éramos jovens também. E depois soubemos que ele teve outras 2 vidas em que ele purgou. E hoje ele é jovem. E é um jovem estudioso. Está muito bem. Mas nessa brincadeira, para ele, todas as circunstâncias, a gente que viu as causas que levaram ele ao processo de suicídio, lá nos anos 80, ele desencarnou, mas ele continuou existindo. Ele reencarnou com uma encarnação difícil, viveu 2 anos, desencarnou, reencarnou de novo, outra encarnação difícil, viveu mais 8 anos. Agora ele reencarnou, é um jovem, bem jovem, não traz nenhum traço, mas os problemas que ele... É impressionante, gente. Os problemas que ele passou, que levaram ele, naquela época, ao processo de suicídio, retornaram. E nós pudemos ajudar, e esse jovem, se Deus quiser, já passou por aquela idade, que foi a idade crítica, passou pelos mesmos problemas, nós vimos os mesmos problemas. Só que dessa vez, um dos diferenciais é que os pais eram espíritas e ele era um jovem espírita. E aí, quando as circunstâncias que para ele eram terríveis, para nós, a gente olha o problema do outro e não vê, mas para ele era problema terrível. Quando ele passou pelas circunstâncias, ele tinha dentro de si os valores espirituais e, graças a Deus, ele passou por essa prova. Graças a Deus. E assim passaremos todos nós, se usarmos o conhecimento espírita, não para nos converter, mas para crescer. O próximo. Lá no livro Paulo Estevão, nós vamos ter assim: a compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e de sofrimento. O necessitado encontraria recurso no próprio esforço e o doente sentiria na enfermidade mais longa um ancoradouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas do Pai amoroso a filhos inquietos. Um dos maiores problemas do conhecimento do cristianismo é a incapacidade de nós entendermos que o cristão que segue Jesus, o cristão verdadeiro que segue o conhecimento que Jesus trouxe, ele não busca a dor. Ele não busca a dor. Jesus é um pedagogo. Jesus é um terapeuta. Jesus traz a solução. E muito do que ele trouxe se perdeu. Porque a solução é quando você entende que a vida aqui é uma passagem, que você é um espírito imortal e que as vivências são aprendizado para você exercitar o amor, para você exercitar os valores espirituais do espírito imortal que tu é. Deixa a tua luz, tu, espírito imortal, herdeiro do universo, deixa que a tua luz se irradie. Deixe a sua luz brilhar. A doutrina espírita vai trazer para nós essa visão do cristianismo, do Cristo, de que nós somos imortais e a felicidade não é a saciedade das coisas materiais, mas é um estado íntimo. Humberto, vou pedir para você passar 2 slides. Pode passar. O outro. Isso, esse aí. Nós precisamos usar terapêuticas, profilaxias, caminhada, identificar e racionalizar as ideias à luz do conhecimento. Toda ideia equivocada, o que não vale a pena não presta. Se é uma ideia equivocada, coloque
veja, combata, coloque amor, coloque perdão. A prece, ela é um contato maravilhoso com o Pai. Deus é a força criadora de tudo que existe. Deus é amor e criou universos sem fim. Através da prece, nós colocamos em sintonia com essa força. A meditação é uma prática que até a medicina hoje em dia recomenda. E se a medicina dos homens já recomenda, a doutrina espírita, que anda com a ciência, também a recomenda. Os benefícios da meditação estão aí sendo comprovados. Livros de medicina já falam. E a meditação ajuda a você centrar o seu pensamento. Essa dor, gente, seja ela qual for, essa insatisfação, ela vai passar. Quando nós fazemos a tarefa do bem, quando nós servimos ao próximo, nós nos realizamos como indivíduos. Uma coisa que aqueles que perderam pessoas, que se suicidaram, não nos condene. Ore por eles. É o momento que eles mais precisam de oração. E façam como Divaldo Pereira Franco fez. Realize tarefas no bem, colocando para essa pessoa que se suicidou como patrono dessas ações. Para aquele que se suicidou. E, por fim, a Casa Espírita, para a gente terminar a nossa palestra, a Casa Espírita tem o passe magnético e também a terapia desobsessiva, que são terapias complementares às ideias do suicídio. Então, gente, o nosso tempo acabou, o tema é vasto, é amplo, nós tentamos condensar tudo que nós poderíamos falar sobre o tema, mas cabe vocês estudarem, assistirem até oradores mais brilhantes e mais claros. Tá? A gente tentou fazer um pupurri de conhecimentos sobre o tema, e agradecemos a Humberto, ao pessoal do João Evangelista, lá da Penha, por esse convite, para nós refletirmos sobre esse tema tão importante para nossas vidas. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire, que Jesus nos motive a construir uma vida feliz para nós e para todos que vivem conosco. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom, gente? Ok, Anderson, nós que agradecemos aí pela palestra, dentro da proposta da doutrina espírita, né, a ideia de consolar, o consolador prometido, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas com essas ideações, você, assim como é professor, vemos jovens, né, com essas ideações, e realmente é muito preocupante. Gostaríamos de agradecer aqui também a Dilene pela participação, o Valentim, o Márcio, a Andréia Santos, José Jorge, lá de Paraíba do Sul, a Tânia, Vanilce, Silvia, Jardete Maria, Maria Carmen, Marlúcia Araújo, Ginelze Adilton, Paulo lá, Paulo. Paulo está aí. Paulo está aí, olá, Paulo. Silvia. Paulo muito obrigado a todos. Para quem não pôde pegar desde o início, além da palestra ficar salva aqui no Facebook, também amanhã a gente coloca disponível no nosso canal do YouTube. Lá estão todas as palestras que realizamos até hoje, desde o ano passado, nesse contexto aí de lives aí. Então, quem desejar depois olhar com calma ou compartilhar com alguém que não tenha Facebook, vai estar também disponível no YouTube. Então, para encerrarmos aí essa noite aí de estudo, vou pedir ao Anderson para fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza. Amado Mestre Jesus, é com alegria, Jesus, que nós suplicamos o teu amparo e a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do conhecimento espiritual. Que diante, Jesus, da grandiosidade do conhecimento espiritual, da descoberta de sermos imortais, a alegria, Jesus, íntima, que diante de todos os infortúnios e dores, nós sentimos, Senhor, por nos reconhecer como espíritos imortais,
Ó Senhor, Rabi da Galileia, te olhamos nos olhos, Senhor, e suplicamos, tem misericórdia, Jesus, de todos nós, porque ainda não correspondemos à altura, Jesus, do conhecimento adquirido. Permita, Senhor, que a tua presença encha nossos lares, nós que estamos de forma virtual, Jesus. Encha nossos lares com tua bênção fraterna. Socorre nossas almas angustiadas, Jesus. Derrama teu espírito no meio de nós. Permita, Jesus, que nossos pensamentos voltados a ti possam receber de ti, Jesus, o passe, a luz, o amparo. Jesus, sabemos que tu estás aqui, porque tu mesmo disseste que quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu estarias. E suplicamos, Senhor, invade nossas casas, adentra nossos espíritos, que nós possamos nos mergulhar em ti e vencer, Jesus, este homem velho. Auxilia-nos, Senhor, na caminhada desta encarnação. Socorre, Jesus, a todos que estão angustiados e presos em suas dores. Suplicamos, Senhor, que a tua presença esteja no meio de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, obrigado a todos aí. Tenham todos uma boa noite, um excelente final de semana. Anderson, mais uma vez, muito obrigado aí pelo estudo. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, tchau, gente.